Olá, somos da Conformitec, assessoria técnica para conformidade NR10. Meu nome é Jairo e nós vamos fazer uma série tratando sobre um dos riscos elétricos, o risco de arco elétrico, e nós vamos trazer aqui alguns conceitos, algumas definições, alguns pontos que consideramos de suma importância para o entendimento e, assim, o correto gerenciamento desse risco. Esse assunto vai ser pautado na NFPA 70E, que vai discorrer sobre esse tema na sua seção 130.5 e também no anexo D, e a I3E 1584, que é uma das metodologias de cálculo da energia incidente e distância do arco elétrico. Vamos lá. No anexo D da NFPA 70E, onde são apresentados os métodos de cálculo da energia incidente e distância do arco elétrico, nós temos a tabela D1, que vai nos mostrar aí um comparativo entre os métodos que ali são apresentados. O primeiro método apresentado é o de Ralph-Lee. Esse método é utilizado em sistemas em que as instalações encontram-se, então, abertas, tá? São instalações abertas, não são confinadas num invólucro, numa caixa. E esses valores, os resultados, eles costumam ser conservadores para tensões acima de 600 volts e vão se tornando mais conservadores à medida que o nível de tensão aumenta. Um segundo método, ele também vai calcular o valor da energia incidente para tensões, nesse caso, até 600 volts, tá? E para correntes de curto-circuito entre 16 kA e 50 kA. Existe essa limitação. O terceiro método, que é o mais conhecido, mais difundido e utilizado, é o método da I3E 1584. Esse método ele é aplicável para tensões de 208 até 15 kV, 208 volts até 15 kV, sistemas trifásicos, frequência de 50 a 60 Hz, e as correntes de curto-circuito são de 208 até 600 volts, para sistemas de 208 até 600 volts, a corrente de curto-circuito é de 500 amperes até 106 kA. Para sistemas com tensões acima de 600 volts até 15 kV, as correntes de curto-circuito são de 200 amperes até 65 kA. Uma outra limitação são os gaps ou distâncias, o espaço entre os condutores, que da mesma forma, para tensões de 208 até 600 volts, essas distâncias são de 6,35 milímetros a 76,2 milímetros. Já para tensões acima de 600 volts até 15 kV, essas distâncias são de 13 milímetros a 152 milímetros. Como esse é o método mais utilizado, para mais limitações, é recomendável consultar a própria I3E 1584 e também recomendamos a leitura da I3E 1584.1 para você que está comprando esse serviço, adquirindo esse estudo, ou para você que está se propondo a realizá-lo, é importantíssimo o conhecimento da I3E 1584.1, que é um guia para o escopo do estudo da energia incidente do arco elétrico. E, por fim, existe um método de cálculo na NFPA 70E para a energia incidente do arco elétrico em sistemas em corrente contínua. Então, é para sistemas de até 1000 volts em corrente contínua. Lá a gente tem também a metodologia de cálculo. Bom, para a aplicação desses métodos de cálculo, a gente separou aqui 3 definições que a gente considera de suma importância para começar a conversar sobre o assunto
é importante que a gente tenha um entendimento do que são esses três termos muito utilizados no assunto de energia incidente do arco elétrico. Tá? O primeiro deles é a distância de trabalho, o segundo, a energia incidente, e o terceiro, a fronteira do arco, ou limite de aproximação segura, que seja utilizando uma das metodologias de cálculo ou utilizando uma outra forma de se especificar IPI e determinar a fronteira do arco elétrico, que é o método de tabelas. Então, utilizando o método de cálculos ou de tabelas, eu preciso entender esses conceitos que aqui serão apresentados. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos, então, o nosso equipamento elétrico, onde será realizada a atividade, onde há o risco de ocorrer aqui um curto-circuito. O nosso trabalhador está posicionado para realizar a sua atividade. E o primeiro conceito, então, que eu tenho que entender é de distância de trabalho. O que é a distância de trabalho? É a distância da cabeça e do tronco do meu trabalhador até o ponto da falta. Ok? Então, durante a atividade, a distância da cabeça e do tronco do trabalhador até o ponto da falta é a minha distância de trabalho. Essa distância ela pode variar em função do tipo de equipamento, do tipo de atividade, ok? Nós até temos na I3E 1584 uma tabela que vai nos dar algumas distâncias típicas em função do tipo de equipamento. Tá? Eu posso utilizar essas distâncias típicas tabeladas, desde que realmente faça sentido a minha instalação. Há casos em que pode ser necessário eu fazer um levantamento no local, verificando se realmente essas distâncias se aplicam. Porque eu posso ter distâncias diferentes, dependendo do tipo de atividade, dependendo do tipo de equipamento, o layout, o local onde esse equipamento está instalado, se o meu trabalhador consegue realmente trabalhar com aquela distância que está tabelada. Caso contrário, eu vou ter que utilizar a distância encontrada no local. Um outro item importante de nós entendermos é a energia incidente. O que é energia incidente? O que eu quero dizer quando eu falo que eu tenho uma energia incidente de X calorias centímetro quadrado? É o valor de energia térmica do arco elétrico em calorias centímetro quadrado na distância de trabalho. Isso que é muito importante que fique claro. Quando eu digo que no painel tal eu tenho X calorias centímetro quadrado de energia incidente, não é em qualquer ponto do painel, em um ponto aleatório, é na distância de trabalho. Então, quando eu tenho um curto-circuito e o arco elétrico é iniciado, o valor de energia térmica ele é alto aqui no ponto onde houve a falha, e à medida que eu vou me distanciando, esse valor de energia térmica vai diminuindo. E eu quero descobrir qual é o valor exatamente na distância de trabalho. Por isso que a distância de trabalho é importante. Porque encontrando esse valor de energia térmica na distância de trabalho, é o valor dos EPIs que eu vou adotar para a proteção do trabalhador que aqui está, desses pontos vitais, cabeça e tronco. Ok? Então, energia incidente é o valor calculado em calorias centímetro quadrado na distância de trabalho. E, por fim, o limite do arco elétrico, a fronteira do arco elétrico, é a distância na qual o valor de energia térmica desse arco é de 1,2 calorias centímetro quadrado. Ou seja, a partir dali, esse valor é menor que 1,2 e não causa mais uma queimadura de segundo grau. Então, eu calculo essa distância, aonde eu vou ter um 1,2, e então defino ali a minha fronteira do arco elétrico. Ok? A situação ideal é que esse 1,2 esteja aquém da distância de trabalho. Se eu conseguir 1,2 calorias centímetro quadrado antes da distância de trabalho, então o meu trabalhador está numa zona segura para trabalho
em relação ao arco elétrico. Ok? Então, resumindo, distância de trabalho é a distância de cabeça e tronco do trabalhador até o ponto da falta. Energia incidente é o valor de energia térmica em calorias centímetro quadrado na distância de trabalho. E a fronteira do arco elétrico, ou limite de aproximação segura, distância de aproximação segura, é a distância na qual o valor de energia térmica do arco elétrico chega a 1,2 calorias centímetro quadrado, e a partir daí já não causa mais uma queimadura de segundo grau. Ok, então esperamos que tenha ficado claro esses principais conceitos e a gente volta no nosso próximo bate-papo. Vamos conversar sobre então a categoria de EPI ou cálculo de energia incidente. O que eu devo fazer? Como que eu defino o EPI? Por tabelas ou pelo cálculo da energia incidente? Qual a diferença entre os dois? E a aplicação? A gente conversa isso no nosso próximo bate-papo.